Bom, finalizando os trabalhos aqui no Maracanã depois de mais um clássico, mais o último Fla-Flu, né? O último Fla-Flu da temporada que termina em empate. Curiosamente, o primeiro turno também foi empate, rolou empate na Copa do Brasil. Enfim, se a gente pegar o retrospecto geral recente, apesar da eliminação na Copa do Brasil, ainda o Fluminense leva uma vantagem sobre o Flamengo. E à medida que os jogos vão passando agora, o fim da temporada vai acabando e o Mundial de Clubes vai chegando, que obviamente é o foco principal do Fluminense a partir de agora. Esse jogo para mim era um jogo importante, acho que muita gente enxergou dessa forma também. Esse ponto, para mim o mais importante era não perder, esse ponto impede que o Flamengo chegue ainda mais a uma condição de brigar por esse título, então atrapalha o objetivo do rival, isso é muito bom. E termina a temporada 2023 sem ganhar um clássico no Campeonato Brasileiro. Algo completamente diferente do que vinha sendo o Fluminense nessa gestão do Mário Bittencourt, que se destacou nos últimos anos justamente por vencer clássicos. Até falei isso na abertura da nossa transmissão hoje, no canal do Lessa Rádio Tricolor. Eu lembrei que justamente no ano da sua maior conquista, o Fluminense tem, nessas últimas temporadas, o pior desempenho em clássicos. Uma curiosidade que obviamente não... É claro que vencer os rivais não determina que você vai ter uma temporada boa ou ruim, mas não deixa de ser curioso. Justamente no ano que o Fluminense cai muito nesse aproveitamento, consegue conquistar o título da Libertadores. Enfim, na zona mista, após a passagem de alguns jogadores, Lima, Martinelli e André, foram boas entrevistas e eu vou destacar aqui principalmente o André falando sobre possível transferência. Ele garante que o foco dele está completamente agora somente no Mundial de Clubes, que não está pensando e que não chegou, a princípio não chegou nada concreto para ele até o momento, vale ressaltar isso, não tem nada concreto. Martinelli falou sobre essa mudança de posicionamento porque ele foi lateral esquerdo no primeiro tempo, praticamente o tempo inteiro. E o Lima, aliás, tanto o Lima quanto o Martinelli falaram que o vestiário no intervalo pegou fogo. O Diniz cobrou demais dos jogadores, o que já é normal, é esperado. A atuação do Fluminense foi muito ruim no primeiro tempo, falamos muito sobre isso na análise pós-jogo, está aqui também no canal, quem não assistiu, dá um corre lá. O Fluminense fez o primeiro tempo muito ruim, depois melhorou, dominou o segundo tempo e poderia ter vencido. Vou deixar vocês aqui com essa zona mista nesse pós-jogo de Fluminense e Flamengo 1-1. Pro Fluminense, sendo que o primeiro tempo o Fluminense não fez uma partida boa, mas no segundo tempo muita gente acha que mereceu vencer porque foi um domínio total do Fluminense. Sim, primeiro tempo fomos abaixo, o Diniz cobrou a gente no intervalo ali bastante, para mudar o ritmo, mudar a vontade, e no segundo tempo melhoramos sim, poderia ter saído com a vitória, conseguimos um empate, mas agora é descansar e quando voltar, pegar o São Paulo em casa e vencer. Mudanças que o Diniz fez pro segundo tempo, inclusive você entrou também. O que ele pediu mais no vestiário? Porque a percepção que a gente teve foi de que o Fluminense estava muito abaixo, assim, inclusive até fisicamente. O Flamengo estava com muito mais iniciativa, com muito mais força para chegar no ataque. Qual foi a principal cobrança deles, do Diniz, assim, no intervalo, para que vocês pudessem voltar e dominar o segundo tempo? Jogar mais, que ele sempre pede, Primeiro tempo só marcamos praticamente, chegamos uma, duas vezes no ataque. Mas no segundo tempo melhoramos bastante. Foi uma dura muito forte ali no intervalo, que ele cobra bastante, mas no segundo tempo melhoramos e quase saímos com a vitória. O que você pode esperar agora até o Mundial? O Fluminense não tem mais o que fazer, teoricamente, na prática, no Campeonato Brasileiro, apenas cumprir a tabela, já está classificado para Libertadores do ano que vem, porque foi o campeão. E aí, ajustando o time, dar descanso para quem está um pouco desgastado, entrosar, criar novas jogadas em cima do que os times que o Fluminense pode enfrentar lá no Mundial na Arábia Saudita? A gente, o Diniz até cobrou, a gente não pode deixar cair, depois de um grande título, fizemos um bom jogo lá contra o Inter. Hoje, primeiro tempo fomos abaixo, segundo tempo melhoramos, mas não pode deixar baixar o rendimento. Aí é com ele, você vai poupar alguns, mas tem muito tempo ainda pela frente, temos que manter a sequência e evoluir, que quando chegar lá tem que estar preparado. Como é que tá a expectativa para a festa amanhã? Vocês vão chegar cedinho no centro do Rio. Como é que vocês estão comentando em termos de expectativa para essa grande festa do título da Libertadores? Boa, Vamos ver a nossa torcida lá em peso, comemorar bastante, um título inédito aí para o Fluminense. E amanhã é o dia de comemorar e vamos com tudo lá amanhã. Martinelli, queria que você avaliasse a atuação do Fluminense.
avaliar essa atuação, principalmente a mudança no segundo tempo. O Lima já disse que o time levou uma bronca no intervalo do Diniz, né? E ele consertou o que estava errado. E, além de tudo, o Fluminense, além de não perder, ainda atrapalhou um pouco a vida do maior rival, né? Que precisava demais desta vitória, né? Não, o Diniz foi um cara que a gente fez um primeiro tempo não com aquilo que a gente vem produzindo durante os jogos, né? Então ele deu uma cobrança assim na gente, mas é normal de jogo também, sempre acontece essas coisas e tal, de futebol. E sobre ter atrapalhado eles, a gente entrou para ganhar o jogo, para a gente subir também na tabela. Logo depois da Libertadores é normal, às vezes todo mundo fala que relaxa, mas a gente entrou hoje para ganhar o jogo, como no Sul. Então a gente vai entrar no Campeonato Brasileiro aí para dar a vida se preparando aí para o Mundial. O que vocês estão fazendo, Martinelli, para justamente evitar esse relaxamento, né? Claro que tem compromisso ético com o Campeonato Brasileiro, né, que o próprio Diniz falou, os outros times estão disputando o título, então vocês têm que entrar sério, mas também existe aquele receio de não se machucar pensando no Mundial de Clubes. Como é que vocês estão trabalhando isso aí para não deixar uma coisa atrapalhar a outra? Não, o Diniz sempre conversa muito com a gente. Ele fala que essa questão de se machucar aí é quando o cara não tá afim de jogar, tá sem alegria. Então sempre quando ele coloca a gente em campo, ele fala, joga com alegria que ninguém vai se machucar. E é um cara que passa total confiança para nós. E a gente tem o brasileiro, a gente sabe que é muito difícil. Então uns jogos importantes e uma preparação pra gente. Você falou que ele deu uma bronca no intervalo, não precisou nem no intervalo, porque na parada técnica do primeiro tempo, que aí a gente pode ver, ele estava completamente pistola, assim. O que ele falou para vocês, o que ele pediu para vocês no vestiário? A gente não estava conseguindo fazer um grande primeiro tempo, a gente sofreu um pouco ali, mas depois quando ele chegou no intervalo, ele pediu para a gente ter mais agressividade, mais coragem, e eu acho que foi isso que o time teve. Ele pediu para a gente ficar muito junto também, se ajudar, então acho que isso foi o diferencial, a gente esteve junto, a gente teve coragem, personalidade, e foi onde a gente fez um grande segundo tempo. Martinelli, como é para vocês no elenco trabalhar com esse nível de cobrança que o Fernando exige, mesmo depois de ganhar uma final continental, ter que ir jogo a jogo forte 100%? Como é que é isso para vocês? Não, o Fernando é um cara que é um grande vencedor, e ele falou uma coisa pra gente hoje que é verdade. Depois de uma conquista, ou você abaixa ou você sobe. Então ele falou pra gente, a gente tem que subir de nível sim. Isso é normal, todo mundo depois de uma grande conquista vai criar mais expectativa ainda. Então a gente tem que elevar mais ainda o sarrafo. E é um cara que sempre tá ali cobrando a gente, tirando o máximo do jogador. Você se desdobrando ali na lateral esquerda praticamente, né? No primeiro tempo você jogou praticamente a lateral, cobrindo ali o espaço do Marcelo com muita liberdade para ir lá para frente, para flutuar. Como é que foi para você, não que você já não tenha feito, você fez isso já, esse movimento em alguns jogos aí, porque o Marcelo tem essa liberdade, mas ficou um pouco mais complicado pelo fato de você praticamente ter ficado o primeiro tempo todo ali e o time acabou também, com a sua ausência no meio de campo, cedendo um pouco mais de espaço para o Flamengo? Foi uma coisa treinada, que a gente treinou na semana, né? O Marcelo tem um pouquinho mais de liberdade e eu acabar cobrindo um pouquinho ali o lado. A gente não estava conseguindo empurrar o time deles para baixo, então aí ficou mais complicado, ficou um jogo lá e cá assim. Mas depois ali no segundo tempo o Diniz acertou o nosso time e a gente conseguiu empurrar o time deles para baixo. Você se sente bem fazendo essa função? Para você é tranquilo fazer a lateral ali? Não, ali tranquilo, ali a gente no treina em várias posições, terminou o jogo de zagueiro, então todo mundo assim sempre treina em várias posições, então é tranquilo. Assim como a gente, durante o Campeonato Brasileiro, sempre perguntava para os jogos que vinham da Libertadores, se a cabeça estava focada no Brasileiro, tendo um jogo tão importante para a Libertadores. É claro que agora falta muito tempo ainda, mais de um mês, né? Mas a partir do momento da conquista da Libertadores, o Fluminense agora no Campeonato Brasileiro não tem mais aquela responsabilidade de obter a classificação que já está obtida para o ano que vem. Pode-se dizer que também agora já começa a pensar, a cabeça não sai do Mundial de Clubes? Boa noite. Acho que o nosso time é um time assim, muito diferente, né, em questão disso. Acho que o professor Diniz, independente do campeonato, independente se ganhou ou não, acho que o que ele pede para nós é para entrar sempre focado e para dar vida, independente da partida que for. Nosso time poderia deixar o brasileiro de lado, já que já atingimos a pontuação de ficar, sem chance de cair.
mas ele está nos cobrando bastante, desde quando acabou a Libertadores, para focar no Brasileirão, para se preparar, para chegar bem no Mundial. É importante chegar bem lá, representar o Brasil. Então, ele está pedindo e cobrando muito, mais agora do que antes. Então, pode ter certeza que nessa reta final do Brasileirão vamos brigar todos os jogos. A gente sabe o quanto que... Eu ou você, Lessa? Posso? Tá bom. A gente sabe o quanto que você, para clássico, você é um cara que veste a camisa, você é um cara que gosta, cresce em jogos como esse. Tinha uma expectativa do outro lado e ficou evidente isso no final do jogo, assim, de uma frustração, de certa forma, da torcida deles e uma comemoração da torcida do Fluminense pelo resultado, porque eles tinham a expectativa de encostar um pouco mais na parte de cima da tabela e brigar pelo título. Para vocês, tem um sabor especial, assim, tirar uns pontinhos de um grande rival num momento como esse? Também, mas como eu falei antes aqui, o nosso time entrou para ganhar, independente se temos chance de fazer alguma coisa no Brasileirão ou não, nosso objetivo é atingir o máximo de pontuação. É clássico hoje, então mais um motivo para o nosso time hoje ter entrado bastante focado. Infelizmente não conseguimos fazer um bom primeiro tempo, onde acabou que o time deles teve as melhores ações, e no segundo tempo nosso time conseguiu mostrar o que Diniz tinha pedido desde quando acabou a Libertadores, para o nosso time ser um time que marque bastante, que marque em cima, que consiga jogar, que consiga empurrar o adversário para trás, e no segundo tempo não foi diferente. Então isso é que o nosso time tem em mente, de fazer o que a gente fez hoje no segundo tempo até o final da temporada. A torcida já está meio conformada que você vai deixar o Fluminense no final do ano, por tudo que você vem fazendo, por toda a história que você vem construindo, você já cumpriu a promessa que você deu de ficar até a Libertadores. Para você, já está meio que caindo a ficha, que está chegando assim os últimos momentos dessa sua primeira passagem no profissional, vamos dizer assim, porque nada impede de lá na frente você voltar. Já está caindo essa ficha já de que, enfim, a despedida está próxima? Cara, eu acho que é muito normal, tipo, tá rolando esse tipo de sondagem. Tá acontecendo com o Nino, tá acontecendo com Arias também, jogadores mais jovens, ainda mais nosso time sendo campeão da Libertadores. Chegaram algumas propostas no meio da temporada e provavelmente vai chegar agora no final. Mas isso, mais do que nunca, está na mão dos meus empresários. As propostas que chegarem vai chegar para ele, não para mim, depois que ele vai me passar. Por enquanto não temos nada, por enquanto continuar trabalhando e focado nesse resto do Brasileirão para chegar em forma no Mundial. Em cima disso, para você sair, você dizia que ia ficar até o final da Libertadores, ficou e conquistou o título. Seria um sonho para você se despedir do ano que vem, para o seu objetivo, que é jogar na Europa, com um título de campeão mundial pelo Fluminense? Cara, é muito difícil falar em despedida agora, porque primeiro que eu estou em contrato com o Fluminense, e segundo que nosso time tem jogos importantes, mas desde então fico muito feliz e muito grato ao mesmo tempo por esse título e por todo o apoio da torcida até aqui. E no final da temporada vamos ver o que vai acontecer. Todo jogador assim jovem almeja jogar na Europa um dia. Então esse não é só meu sonho, mas da grande maioria. Mas eu tenho contrato com o Fluminense, como falei, deve chegar propostas do empresário. Quando ele me passar, conversar com o Fluminense e decidir o melhor para todo mundo. A gente viu uma confusão ali no final do jogo, né? Acabou que o Nino foi expulso, o Gabigol também. Eu queria te perguntar, porque
a impressão que deu, depois da falta que o Gabigol fez no Nino, é que ele achou que pudesse se machucar num lance como aquele, no finalzinho do jogo, talvez ele viu alguma maldade do outro jogador e ele tá indo para a seleção brasileira, assim como você está indo agora, tá daqui a um mês disputando o Mundial de Clubes, assim como você vai disputar. Como é que o que você pode dizer assim, daquela situação e também sobre como vocês administram essa evitar uma lesão ao mesmo tempo jogar com tudo 100% contra, enfim, adversários grandes como foi o Flamengo hoje, por exemplo? Eu não vi muito bem o lance, só vi quando o Nino ficou um pouco chateado, quando o Nino não costuma ter aquela reação, então se ele teve aquela reação, acho que aconteceu alguma coisa. Eu rapidamente tentei chegar ali para separar ele. E sobre as lesões, é algo que não tem como prever. O professor Diniz fala que quanto mais a gente joga, mais a gente se sente feliz e mais a gente joga para longe ter lesão. Então, eu particularmente jogo a maioria dos jogos, não tive nenhuma lesão esse ano ainda. Então, eu acho que isso não cabe a nós. Por exemplo, o Nino lá na seleção, em um lance bobo, acabou tendo um torce no joelho, então isso é coisa que a gente não consegue prever. Eu vou tocar novamente no assunto de transferência, não me mata. Mas só porque você estava falando aqui de possibilidade, e ontem pipocou a possibilidade de Manchester United, não com proposta ainda, de fato não tem proposta, mas já com interesse, enfim. E lá na Inglaterra muito se falou até de uma possibilidade de você, no futuro, substituir Casemiro e tal. Você já falou numa outra oportunidade do Liverpool, mas como você olha para isso, né? O tamanho que o Casemiro você sendo cotado para isso, sendo falado disso, e se você ficou sabendo desse interesse do United? Toda a sinceridade, não fiquei sabendo, e também acho que não teve nada. Eu acho que, na verdade, eu acho que não chegou nada ainda, até porque estamos em novembro, tem a reta final do Brasileiro, tem o Mundial, mas fico muito feliz. Casemiro é um cara que tem uma carreira gigante, tento conversar bastante com ele quando estou lá na seleção. É um cara que dá bastante conselho, que conversa bastante, um grande líder. Acho que o que me resta é continuar jogando bem, e fico feliz aí por todas essas sondagens, por todos esses comentários. Obrigado. É o seguinte, agora falando da seleção, porque você vai se apresentar agora, e não vai ter o Casemiro, cara. E aí eu queria saber, qual é a sua expectativa, e até mesmo você ser titular, podendo ser titular contra a Colômbia e contra a Argentina aqui no Maracanã. Como é que está essa expectativa? Já parou para pensar nisso ou ainda passou longe desse pensamento também? Não. Isso é deixar com o professor Diniz, ver o que ele vai fazer, mas como eu falo em todas as entrevistas sobre seleção, só de estar lá é muito gratificante para um jogador, tá treinando com os melhores jogadores que estão atuando em alto nível na Europa. Então, acho que só de estar lá treinando com eles, aprendendo, tentando ajudar um pouco, já está bom demais. Galera, só não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal do Lessa, como sempre, pedindo aquela moral. Agora foco total no canal do Lessa, não estou mais na Rádio Globo, então conto muito com o apoio de vocês, enfim, ajudando, contribuindo para o meu trabalho aqui no canal. E claro, quem está assistindo esse jogo na noite ainda de sábado e pela manhã de domingo, bem cedinho, a grande festa tricolor, Carnaflu. É o Carnaflu no Rio de Janeiro, neste domingo, para comemorar o título da Libertadores. É um grande desfile dos jogadores no centro do Rio. E, é claro, estarei lá fazendo uma cobertura completa, uma cobertura especial para vocês, beleza? Vamos que vamos e, claro, conto com a audiência de todos nessa super live relatando essa grande festa do Flu. Um abraço!